sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos abrir agora em João capítulo 17 e ler essa palavra de poder, essa palavra viva e eficaz, que penetra no nosso mais profundo ser e opera o que nós mais precisamos, opera a santificação. Orando junto com Jesus, todos juntos. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça
que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos chegando no final deste capítulo. Os dois últimos versículos, versículos 25 e 26, estão unidos por esse título ao qual Jesus chamou o Pai. Repita, Pai justo. Pai justo. Aleluia. O Pai é justo. Deus é justo. Porque a justiça de Deus faz parte da sua santidade. Amém? Deus é justo porque Deus é santo. E Deus é santo porque Deus é justo. Aleluia. E quem pode chamar a Deus de Pai é aquele que busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, a sua santidade. Muito bem, esses dois versículos estão divididos da seguinte maneira. Lá em cima, então, você tem o título principal, diga Pai justo. E o versículo que vamos ver hoje, o versículo 25, diga, estes compreenderam. Jesus está fazendo aqui uma diferenciação entre os ímpios e os escolhidos, os eleitos, os poucos escolhidos. Os ímpios representados pelo mundo. O mundo não te conheceu. Jesus disse para o Pai, ó Pai, o mundo não te conheceu. Mesmo eu, Pai, mesmo eu, tendo vindo ao mundo, teu filho, mostrar aqui a tua face, e até dizer para o mundo, ó, quem vê a mim vê o Pai, mesmo assim, mesmo Pai, eu tendo vindo, o mundo não te conheceu. Mas estes aqui, estes poucos escolhidos, estes compreenderam. Aleluia. Esse é o versículo que nós vamos meditar hoje, e nós vamos encerrar o João 17 no sábado, na nossa congregação do sábado, né, que diz por que nós conhecemos. Jesus diz, diga aí, eu lhes fiz conhecer. Nós conhecemos porque Jesus é quem operou em nós esse conhecimento. Para quê? Para que o amor de Deus esteja em nós, para que o amor esteja neles, para que o amor de Deus esteja em nós. E, amados, não existe amor sem conhecimento. Ninguém ama aquilo que não conhece ou aquele que não conhece. Deus não é amado no mundo, porque Deus não é conhecido. Os que amam a Deus, esse amor é resultado do conhecimento. Quando conhecemos a Deus, amamos a Deus, porque Deus é amável. É impossível alguém conhecer a Deus e dizer, não gostei. É impossível alguém conhecer a Deus e dizer, não, eu não amo a Deus, não. Eu conheci muito bem quem é Deus, não amo, não. Isso a gente diz de certos homens. Eu conheci muito bem certos homens e, ó, fora. Mas Deus não. Quem conhece a Deus, ama a Deus. Aleluia. Então é com essa mensagem que nós vamos encerrar o João 17 no sábado à noite. Hoje nós vamos ficar com o versículo 25, cujo título, repita, estes compreenderam. Vamos entender o que Jesus quer dizer com isso. Ele orou assim no versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Repita. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu,
mulheres. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Só os homens aí. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Todos juntos a última vez. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Aleluia. Aqui tem dois verbos muito importantes. O verbo conhecer e o verbo compreender. A partir desses dois verbos, nós vamos analisar o seguinte. A primeira coisa importante, que não está escrita aqui, mas está implícita, chama-se, repita aí, inteligência. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade natural de adquirir conhecimento. Aleluia? Então repita aí, inteligência é a capacidade natural de adquirir conhecimento. Portanto, a inteligência é um dom, um talento natural de Deus. Para quem? Para todos os homens, indiscriminadamente. Todos os homens são inteligentes, tá? Todos os homens são inteligentes. Não existe nenhum homem que não seja inteligente. O homem é um ser inteligente, o homem é um ser dotado de inteligência. Dotado por Deus de inteligência. Às vezes você se admira de uma pessoa inteligente. Puxa, como que a pessoa é inteligente? Todos são inteligentes. O que acontece é que uns usam mais a sua inteligência, outros usam menos a sua inteligência. E tem uns ainda que nem descobriram que tem. Infelizmente. Mas Deus dotou todos os homens de inteligência. Qual o principal propósito de Deus ao dotar o homem de inteligência? Porque já que a inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento, o principal propósito de Deus é que todos os homens do mundo usassem essa inteligência para conhecê-lo, para conhecer a Deus. Mas infelizmente Deus está dizendo aqui a gritante realidade. Pai justo, tu és tão justo que na tua justiça deste inteligência a todos os homens do mundo. Mas esses homens do mundo inteiro não usaram essa inteligência para te conhecer. O mundo não te conheceu. O mundo pegou esse talento que o Pai deu, esse talento natural da inteligência, e aplicou esse talento para conhecer um monte de coisas no mundo, no universo, mas não para conhecer o Criador de todo o universo e o Criador de todas as coisas que existem, porque tudo foi feito por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas o homem não aplicou a sua inteligência para conhecer a Deus. O homem aplicou a sua inteligência para grandes tecnologias, para esse progresso tecnológico terrível que nós estamos experimentando, principalmente a partir de meados do século passado para cá.
É um progresso que não para. As coisas progridem, as coisas no mundo tecnológico progridem, evoluem numa velocidade tremenda, porque o homem aplicou nisso a sua inteligência, porque ele quer usar essa inteligência para se tornar cada vez mais rico e pensar que pode, com a sua riqueza, ser feliz e dominar o mundo, e isso não é verdade. A inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento. Amém? Agora, o que é compreensão? Porque aqui tem o verbo conhecer e tem o verbo compreender, tá? O conhecimento de Deus, agora vem a razão principal pela qual o mundo não conheceu a Deus. O mundo não conheceu a Deus porque esse dom de Deus, esse talento natural que Deus deu aos homens, chamado inteligência, para que o homem conhecesse a Deus, essa inteligência humana natural, ela foi bloqueada espiritualmente pelo advento do pecado na natureza humana. Por causa do pecado, tá? Por causa do pecado, nenhum homem, por mais inteligente que seja, pode conhecer a Deus meramente pelo esforço da sua inteligência. Portanto, hoje, a inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento. Mas a inteligência do homem não tem capacidade de adquirir conhecimento de Deus, porque pelo pecado ela está bloqueada espiritualmente, e Deus é espírito. E Deus, então, não pode ser conhecido pelo intelectualismo humano, pela mente do homem decaído, por mais que esse homem decaído possa usar a sua mente, possa usar a sua inteligência para inventar as coisas mais grandiosas que a gente vê aí no mundo. Esses dias, só para citar uma dessas coisas, né? Esse dia eu estava vendo uma reportagem lá da China, né? A máquina que constrói pontes. Ela constrói uma ponte em poucos minutos, uma super máquina. Que tecnologia! Uma ponte que vai passar um trem-bala em cima. Que precisa ser uma ponte muito forte, pode ser em cima, construída em cima da água, em cima da terra. O homem tem essa capacidade intelectual, e apesar de ter toda essa capacidade intelectual, essa mesma capacidade intelectual não consegue conhecer Deus. Porque esse homem, essa mente, essa inteligência humana está bloqueada espiritualmente, e Deus só é conhecido. Deus só é conhecido por aqueles aos quais Ele mesmo se revela. Portanto, Deus criou o homem, dotou ele de inteligência, para ele aplicar essa inteligência principalmente para conhecer a Deus. Pelo pecado, a inteligência foi bloqueada, conhece tudo no mundo, é capaz de conhecer tudo no mundo, é capaz de conhecer todas as ciências naturais, mas não é capaz de conhecer a Deus. Só quando Deus pessoalmente vem e desbloqueia, trazendo conhecimento dele, trazendo revelação dele para quem ele quiser. Jesus fez uma pergunta aos discípulos, assim, uma vez, só aos 12 apóstolos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Está lá em Mateus 16. Aí eles disseram assim, olha,
os homens dizem que tu és Elias, que tu és João Batista, que tu és Jeremias, ou que tu és algum dos profetas que ressuscitou. Sabe quem estava dizendo isso de Jesus? Jesus fez essa pergunta quando já tinha mais de 3 anos que ele estava ministrando em Israel, já tinha passado por todas as cidades e povoados de Israel, já tinha pregado nessas cidades o evangelho do reino e já tinha operado nessas cidades diante dos olhos deles e neles mesmos muitos milagres, prodígios, curas, sinais. E esse povo que ouviu Jesus pessoalmente, que viu Jesus pessoalmente, que até recebeu milagres de Jesus e viu Jesus operando milagres, pessoas que por 2 vezes comeram pães e peixes multiplicados. Na primeira vez foram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Da segunda vez foram 7.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E essas pessoas estavam dizendo, não, ele deve ser um profeta. Uns estavam dizendo, ele deve ser João Batista. Ele deve ser Elias, que voltou, porque eles pensavam que Elias ia voltar. Ou deve ser o profeta Jeremias, né? Ou é um dos profetas que ressuscitou. Algum apóstolo ouviu para dizer para Jesus ali naquela hora que alguma pessoa em alguma cidadezinha lá disse, não, tem uma velhinha lá, uma senhorinha lá naquela cidadezinha, que ela falou que o Senhor realmente é o Filho de Deus. Teve alguma? Não. Quando Jesus perguntou aos seus apóstolos, olha, eu quero fazer uma enquete aqui com vocês, né? Nós já pregamos aí na nação de Israel inteira. Quem eles dizem que eu sou? Aí eles dizem que o Senhor é um profeta, que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, um profeta que ressuscitou. Ninguém, apesar de ter visto Jesus face a face, apesar de ter ouvido a sua voz pregando, falando em parábolas no meio deles, pregando o evangelho do reino através de parábolas, de ensinamentos, apesar de terem visto e recebido milagres de Jesus, não conheceram Jesus. E aí Jesus mudou o foco da pergunta. Aí ele perguntou para os apóstolos, e vós? Agora eu perguntei do povo, já vi que o povo não me conheceu apesar de tudo. E vós? Quem dizeis que eu sou? Aí só um apóstolo falou, só o apóstolo Pedro disse, né, em Mateus capítulo 16, versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse isso, Jesus falou assim, bendito és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus disse para Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, a carne e o sangue aí representa a natureza humana, não foi inteligência humana, não foi sabedoria humana, não foi inteligência humana que te revelou isso. Você está sabendo disso, Pedro? Você entendeu isso? Foi por revelação, porque o Pai te revelou. Porque o Pai te revelou. Percebeu essas 2 perguntas? As respostas que o povo estava dando, a resposta que Pedro deu, o ensinamento atrás disso daí é que ninguém conhece a Deus a não ser por revelação do próprio Deus. A inteligência humana, apesar de ser muito potente para conhecer muitas coisas, para inventar, fazer muitas coisas, não tem nenhuma capacidade de conhecer Deus, porque pelo pecado está espiritualmente bloqueada. Só vai conhecer a Deus aquele homem a quem Deus mesmo se revelar, aquela mulher a quem Deus mesmo se revelar. Sabe por que tem muito crente hoje que não gosta de Bíblia?
E acho até chato aqui a nossa congregação, porque pastor Edivaldo é só Bíblia, 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 Bíblia. É isso mesmo, só Bíblia, Bíblia, Bíblia. É a palavra de Deus. É o instrumento da nossa santificação. Pela palavra de Deus, Deus criou e sustenta o universo. E essa palavra é Jesus. Mas muito crente não gosta de Bíblia porque a Bíblia é chata para ele. É cansativa, é difícil, é grande demais. Aí ele começa a ler e não entende nada. Por quê? A inteligência dele está bloqueada. Não tem esse crente, se diz crente porque entrou em alguma igreja, mas ele não conhece Deus de verdade e não tem revelação de Deus na sua vida. Porque o homem do Salmo número 1, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela, movido por esse prazer, medita de dia e de noite. Esse outro crente vai olhar para esse cara e vai dizer assim, é doido, como é que aguenta ler tanta Bíblia assim? Eu não aguento. Mas ele é um homem que tem prazer em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, sabe por quê? Porque ele tem revelação de Deus. O Pai revela, o Filho revela, o Espírito Santo revela. Aleluia. Vamos ler esses textos? O Espírito Santo está me mandando ler esses textos com vocês agora. Vamos ler. Vamos ver como as 3 pessoas revelam. Vamos começar com esse de Mateus, para você ver como o Pai revela. Abra em Mateus 16. Mateus 16, no versículo 16, respondendo Simão Pedro, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o 17, veja o 17. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Repita só o 17. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. O Pai revela. Viu o Pai revelando a Pedro aqui? O Pai revela. Vamos ver o Filho revelando? Aí mesmo, em Mateus, volta um pouquinho. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Do 25 ao 27 e principalmente o 27, ó. O 25 começa assim, por aquele tempo exclamou Jesus, ele fez um louvor aqui ao Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos. Sábios instruídos aqui são pessoas muito inteligentes no mundo e que apesar de ser muito inteligentes para as coisas do mundo, não conhecem a Deus. Não tem inteligência para conhecer a Deus. Então, porque Deus ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Agora leia o 27. Só conhece o Pai, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se Jesus quiser revelar. Então Jesus revela. O Pai revela, Jesus revela. Vamos ver Jesus ainda, porque tem um texto muito importante de Jesus aqui, em João, capítulo 1, versículo 18. João 1,18. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Repita. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito
Jesus é chamado aqui de o Deus unigênito, que revela quem é Deus, revela o conhecimento de Deus. E Jesus falou, ele mesmo, acerca do Espírito Santo. Vamos ver em João 16:13. João 16:13. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Repita. Aleluia. Volta para o João 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Repita. Aleluia. 15:26, o Espírito Santo dando testemunho de Jesus. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Repita. Portanto, amados, quem nos revela Deus é o próprio Deus. O Pai revela, Jesus revela, o Espírito Santo revela. E a quem Deus não se revela, a quem o Pai não revela, e o Filho não revela, e o Espírito Santo não revela, simplesmente não conhece a Deus. Por isso Jesus está dizendo aqui, ó, Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Agora, só para encerrar, ó, inteligência é capacidade de adquirir conhecimento. Compreensão, estes compreenderam, tá? O que é compreensão? Compreensão é uma medida de conhecimento adquirido. Todos aqueles que já receberam de Deus revelação e que têm entendido a palavra de Deus, já estão conhecendo a Deus e já atingiram, cada um de nós já atingiu uma determinada medida de compreensão desse conhecimento de Deus. Uns têm mais compreensão, outros têm menos compreensão, mas todos têm recebido conhecimento, uma certa medida do conhecimento de Deus. Só que o conhecimento não é estático, o conhecimento é dinâmico. O problema de muitos crentes é que começaram a conhecer a Deus e pararam, não continuaram. Em Oséias capítulo 6, versículo 3 está escrito: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor até a sua vinda é próxima. Até a vinda de Jesus, aqueles que começaram a conhecer Deus se esmeram para usar a palavra que a Rubem está usando aqui, né? Se esmeram em continuar a conhecer, em crescer neste conhecimento, como Pedro exortou no final da segunda epístola de Pedro 3,18, irmãos, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.
Aqui está uma maneira de nós identificarmos quem são daqueles que Jesus designou como muitos chamados e quem são aqueles que Jesus designou como poucos escolhidos. Os poucos escolhidos, quanto mais conhecem, mais te querem conhecer, mais têm fome de conhecer. Os chamados começaram a conhecer e acham que está bom. Acham que está bom, acham que é suficiente, param por aí, não crescem, não querem continuar, não querem prosseguir em conhecer o Senhor e tudo que se oferece de conhecimento de Deus, eles não querem estar presentes. É por isso que hoje em dia, muitas denominações enchem a semana de cultos sem conhecimento e colocam um cultinho de ensino lá no meio da semana. Tal dia é culto de ensino. Os outros dias, né? Culto de cura, é culto de libertação, é culto de prosperidade, é culto dos dizimistas, é culto dos varões, das mulheres, para onde cada um vai dar o seu showzinho à parte. Mas não tem conhecimento, não tem palavra. A palavra que tem é curta e sem conhecimento. E os crentes estão todos ignorantes porque rejeitam o conhecimento. E o que acontece? Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Pensam que pastor, né? Pensam que pastor tem que ficar por aí, né? Pastor segundo o coração de Deus, é o pastor que fica por aí operando milagres, prodígios, correndo atrás de um, correndo atrás de outro, tentando fazer não sei o que com a força do próprio braço. Nada disso. O que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 3, versículo 15, anote esse versículo, Jeremias 3,15, aqui o próprio Deus define quem é o pastor, quem são os pastores segundo o coração de Deus. Jeremias 3,15. É falado no futuro, porque Deus está dando essa profecia através de Jeremias, para o futuro de Jeremias, para a vinda, depois da vinda do Messias, quer dizer, para nós, para o tempo da igreja. Então ele diz assim, ó, dar-vos-ei pastores, é o próprio Deus falando, dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Dá para repetir? Mas a maioria do povo não quer esse tipo de pastor aí, não. Tá? E daí que o povo não quer? Esse tipo de pastor aqui não é o pastor segundo o coração do povo, mas é o pastor segundo o coração de Deus. E é só esse aqui que eu quero ser. Eu quero apacentar as verdadeiras ovelhas de Jesus com conhecimento e com inteligência, porque é isso que vai levar você para a glória. Milagres não te levam para a glória, não, tá? Muita gente que experimentou milagre, essa hora já está experimentando o inferno. 10 leprosos foram curados, 1 voltou para Jesus, os outros 9 foram sem lepra para o inferno. Porque não voltaram para Jesus, só queriam a cura. Tem crente hoje só querendo a cura, só querendo o milagre, só querendo a sua vida beneficiada por Deus aí na terra. Mas não querem saber da doutrina de Deus, do conhecimento de Deus, da verdade de Deus, do pensamento de Deus. Eles querem ficar só com o seu próprio pensamento e batem o pé por causa do seu próprio pensamento. Como defendem o seu próprio pensamento? Não, eu acho que você está errado, porque eu penso aqui, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Para mim, essas pessoas estão também bloqueados ao conhecimento e à revelação de Deus. E não são eleitos. Por isso que os eleitos são poucos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, porque só os poucos escolhidos têm fome e sede do conhecimento de Deus. Só os poucos escolhidos, como Moisés,
se aproximam da sarça ardente para ver por que a sarça arde e não se consome. A sarça ardente é Cristo. A sarça ardente é a palavra de Deus. Quando Deus viu Moisés se aproximando para ver os porquês, do meio da sarça, Deus falou com ele, Deus o chamou. A maioria dos crentes está aí com a sarça ardente diante de si, mas não se aproxima para conhecer todos os porquês, para saber todos os porquês, porque eles não têm sede. Tudo que eles querem de Deus é um Deus que os sirva muito bem, obrigado, na terra e depois dê para eles o céu, sabe? Porque eles são muito bonitinhos. Ah, amados, que engano, tá? Que engano. A salvação é para os eleitos de Deus, porque esses têm fome e sede, se aproximam da sarça e do meio da sarça. Cada vez que Deus vê que ele se aproxima da sarça para saber os porquês, porque a sarça arde e não se consome, porque tudo passa e essa palavra não passa, porque passará os céus e a terra, mas essas palavras não passarão jamais, porque a palavra é eterna de Deus. Quando Deus vê alguém se aproximando do meio da sarça, ele vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com ele, trazendo revelação, trazendo conhecimento. E é por isso que essa pessoa tem prazer em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque ela está tendo entendimento, ela está tendo revelação, ela está recebendo conhecimento e ela está aumentando cada vez mais a sua compreensão. Então Jesus está dizendo: Pai, eu rogo por esses, eu oro por eles, porque estes são os que compreenderam que tu me enviaste. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.